casar a agenda profissional de amigurumeira com a agenda da rotina da casa? Porque quando você faz amigurumi, você não vai pro escritório, né? A maioria, que eu vou botar uma maioria massiva, faz amigurumi em casa, né? Mas como é que você consegue conciliar isso? Porque, ó, se você é solteira, você tem a agenda da casa normal. Se é casada, você também tem uma agenda da casa um pouco mais complexa, né? Porque tem mais um integrante, né? E se você tem filhos, então ela é um pouquinho mais complexa ainda, porque aumenta-se o número de integrantes, aumenta-se o nível de tarefas dentro de casa. Como conciliar essas duas agendas? Uma coisa muito importante parece óbvio, mas é um dos primeiros erros que a gente tropeça. Como conciliar a agenda pessoal com a agenda profissional? A minha pergunta é: você tem uma agenda? Porque muitas vezes a gente quer conciliar uma agenda pessoal com a agenda profissional, mas a gente nem tem agenda. A gente acha que a gente tá falando de uma coisa espiritual. A agenda que eu falo é a rotina do dia. Não. A agenda, gente, é um papel que você escreve mesmo ali. Quando a gente escreve uma coisa, aquilo se torna um documento. E aí você mesmo tende a levar mais a sério aquilo que tá escrito no papel. É por isso que existe agenda. Mas a gente não tem esse costume de ter agenda mesmo, de ter aquela agenda física que a gente vai anotar o horário, a nossa rotina. Então, o primeiro passo para a gente conciliar a agenda pessoal com a agenda profissional é literalmente ter uma agenda. Então tenha uma agenda. Ah, Ju, a agenda é muito cara, a gente tá quase terminando o ano. Compre um caderninho e faça dele a sua agenda. Coloca lá, ó, hoje é dia 8, o que eu vou fazer no dia 8? E aí você vai listar. Pra gente transformar o nosso amigurumi e partir de um hobby para um negócio lucrativo que fatura R$3.000 por mês, é você ter hora pra fazer o seu amigurumi. Se você não tiver hora pra fazer o seu amigurumi, se você não escrever ali qual hora que você vai fazer seu amigurumi, deixar livre, você vai produzir muito pouco. Então, às vezes você fala assim: ah, Ju, eu tô demorando 5 dias pra fazer um amigurumi. Mas quanto tempo você tá pegando pra fazer um amigurumi de verdade? Então, quando a gente vai transformar o nosso amigurumi em um negócio lucrativo que fatura R$3.000, você precisa ter um horário de trabalho. E, como eu sempre falo aqui, uma das coisas que mais me encantou no amigurumi é que eu podia fazer ele enquanto eu cuidava do meu filho. Então, eu ajustava a minha rotina de trabalho adequando a minha rotina com o Theo e com a casa. Então o Theo tinha ali os seus 2, 3 anos e eu tinha que ajustar o amigurumi e encaixar amigurumi, Theo, casa, marido chegando de noite, janta e tudo mais. Então tem que adequar. É mais fácil ser produtiva quando a gente não tem casa e nem marido nem filho. É lógico que é mais fácil. É aquele cenário ideal, onde você não tem que cuidar de nada, né? Você serve só a você mesma. Esse cenário ideal é ótimo. Só que não é uma coisa que a gente pode controlar. Não tem como eu mandar o marido embora, os filhos vai junto. O que acontece é que a gente precisa aprender a trabalhar no caos, porque o mundo não vai se ajustar para que você possa fazer o seu amigurumi aí no seu tempo, fazer o dia todo. Quando eu aposentar, eu vou ficar o dia todinho só fazendo amigurumi, sem preocupação, vai ser um sonho realizado. Mas hoje, para ganhar dinheiro, eu preciso ajustar o amigurumi no meu caos aqui. Então eu preciso conciliar a minha agenda de amigurumeira com a minha agenda de mãe, com a minha agenda de casa. O primeiro passo é realmente ter uma agenda. Então, o que eu fazia quando eu entendi que eu precisava ter uma agenda, se eu quisesse transformar o meu amigurumi em um negócio lucrativo, colocar na minha agenda o horário que o meu filho estava em casa mesmo. Tem mãe que já manda os filhos para a escola, isso é ótimo, aí você já tem o seu horário de trabalho. Se você consegue trabalhar 5 horas direto no amigurumi, sem ligar Netflix, eu não indico você assistir, porque dá uma atrasadinha, gente. Não tem como falar que não, dá uma atrasadinha, a gente se perde nos pontos, enfim. Mas se você pegar 5 horas e ter aquela meta bem rígida, de tipo assim, vou fazer um amigurumi aqui durante 1 hora, paro pra beber água, estico, levanto um pouquinho, faço e volto aqui pro meu amigurumi. Não vou lavar roupa, não vou estender roupa, não vou limpar a casa. Essas 5 horas aqui é as 5 horas sagrada do meu amigurumi. Você consegue fazer o seu hachei trabalhando 5 horas por dia, mas tem que ser esses 5 horas sagrada de sentar e fazer o seu amigurumi lucrativo. Lembrando, fazer o seu amigurumi lucrativo, não adianta nada. Você fazer um amigurumi
amigurumi que demora um mês, aí você pode se dedicar o tanto que for. Se a receita demora, aí não tem o que fazer. Mas se for um amigurumi lucrativo, em 5 horas você consegue sim os seus 3 mil reais por mês vendendo amigurumi. Mas não é toda mãe que já manda o filho para a escola. E filho na escola, ô benção que é filho na escola. A Ellie já vai para a escola, ela gosta, ela fica feliz, eu fico feliz, todo mundo fica feliz, meus clientes ficam felizes, todo mundo fica feliz. Então é uma benção o filho na escola. Mas para quem tem filho pequeno, você pode colocar a sua hora fixa ali e ir ajustando no seu horário com o seu filho. Não tem como eu falar para você qual é o melhor horário, porque depende muito de cada mãe. Talvez o seu filho é um bebê, seu filho bebê não dorme direito de dia, mas de noite ele dorme cedo e dorme a noite toda. Aí você já sabe qual é o horário que você vai fazer amigurumi. Ou seu filho não dorme muito bem de noite, não dorme muito cedo, mas ele tira uma soneca de 3 horas ali durante o dia. Você já vai estabelecer ali. Ou se o seu filho já não te dá essas pausas da soneca, você vai conciliar cuidando do seu filho. O que eu fazia muito com o Theo, diferente da Ellie, ele foi pra escola com 5. Então eu passei muito tempo só cuidando dele, cuidando da casa e fazendo amigurumi e alcancei o meu recheio. Conciliava ali, pegava uma atividade, comprava lápis de cor, comprava massinha. Eu já preparava aquela atividade ali, lavava, fazia todo o meu serviço doméstico e na minha hora estipulada da minha agenda pra fazer amigurumi, eu já separava a atividade que era pra ele. Era um sossego assim de 3, 4 horas. Às vezes você coloca uma bacia de água no quintal, o menino te dá 5 horas de sossego, só com essa bacia de água. Coloca a bacia de água, joga um pacote de soldadinho lá dentro. Ixi! Esquece, menino. Você vai ter tempo para fazer amigurumi aí adoidado. Só que o que você precisa ter? Planejamento. E o planejamento, ele entra na agenda. Então, a primeira coisa que você precisa ter para conciliar a agenda pessoal com a agenda profissional é você ter a agenda. Faça uma lista de tudo que você vai fazer hoje, principalmente qual é o amigurumi que você vai fazer hoje, quantas horas você vai precisar para fazer esse amigurumi, qual atividade você vai preparar para o seu filho, para ele te dar descanso para você fazer esse amigurumi e tira todas as outras distrações. Tem que entender, gente, que isso aqui é um trabalho e você precisa produzir se você quiser lucrar com ele.